14 de outubro é celebrado aí o Dia Nacional da Pecuária, atividade que é um dos principais estimuladores aí da economia brasileira. O país que tem o maior rebanho do mundo tem muito o que comemorar quando o assunto são as inovações tecnológicas. A atividade pecuarista é praticada em rebanhos de bois, vacas, porcos, búfalos, carneiros, ovelhas, bodes e cabras. A pecuária de corte brasileira representa 8,5% do produto interno bruto e a tendência é só aumentar. Esse doutor em economia acompanha o setor há 30 anos e de lá para cá muita coisa mudou, desde as práticas de manejo até a qualidade da carne. O resultado é positivo não apenas para os criadores, mas também para os frigoríficos e, consequentemente, aos consumidores. A gente está num ciclo virtuoso da pecuária, da produção pecuária, que ele não se começou ontem, ele é o fruto de 30, 40 anos de evolução tecnológica e de mudança daquele velho conceito do produtor que não se preocupava com o ambiente, que não valorizava o seu empregado, que não valorizava a terra. Com a mudança das indústrias, o consumo de carne brasileira se transformou. E com a necessidade de produzir mais com menos, o pecuarista que investiu em tecnologia viu a produção aumentar e também a produtividade. Em 2020, o país se consolidou como o maior exportador de carne bovina, com 2,2 milhões de toneladas, ocupando 14,4% do mercado internacional e o primeiro lugar da lista, tendo como principal cliente a China. A gente vê uma profissionalização muito grande ao longo da cadeia, desde a indústria de insumos até o varejo, a entrega para o consumidor final. Falando alguns números interessantes dentro da porteira, a gente fala que há 20 anos atrás, 100 vacas que ficavam em 250 hectares, eles me davam algo em torno de 40 bezerros a um peso médio de 170 quilos. Hoje, as mesmas 100 vacas me dão de 65 a 70 bezerros a um peso médio de 210 quilogramas. Então, eu aumentei o número de bezerros por vaca e também aumentei o peso desses bezerros desmamados. Então, a produção aumentou, mas a produtividade acompanhou. São várias as tecnologias utilizadas para a evolução da pecuária nacional. Esse pecuarista do estado de Goiás investiu em melhoramento genético. E a gente utiliza para isso algumas ferramentas, principalmente os programas de melhoramento genético da NCP, do PMGZ e as avaliações internas dentro da fazenda. Dentro da avaliação interna, a gente acredita muito na identificação de animais que comem menos e continuam produzindo muita carne. Então a gente faz avaliação de consumo dentro da fazenda, isso já há 4 anos, e além da avaliação de consumo, avaliação de pesagens e avaliação de carcaça. Para que isso? Identificar quais são os animais mais produtivos e multiplicar esses animais por meio de FIV, por meio de coleta de sêmen e aí conseguir potencializar a nossa produção. A preocupação não está somente no aumento da produção. Hoje em dia, os consumidores estão mais atentos com a qualidade dos alimentos e com a rastreabilidade. A pecuária brasileira tem adotado mais programas e modelos que agreguem resultados de sustentabilidade para atender justamente essa demanda mundial. É impossível que essa nova pecuária, que esta prática de produção de alimento seguro e saudável esteja dissociada da opinião do consumidor. Então, existe sim uma preocupação do consumidor mundial, principalmente quanto à segurança alimentar, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, sobre a saudabilidade deste alimento ingerido, e, em terceiro e não menos importante, se ele é produzido de uma forma ética. A carne bovina brasileira é, de fato, um exemplo, e a forma como ela é produzida, um exemplo ainda mais ímpar e único. A Scott Consultoria produziu um estudo recente que mostra que as tecnologias podem ganhar mais e mais espaço para aumentar a produtividade com menor nível de área quando associado a outras atividades. A produção nacional ela poderia manter a produção que nós temos hoje com uma redução de 60% da área, ou seja, destinando essa área para outras atividades ou até mesmo para a pecuária de corte de maneira mais intensiva, aumentando os ganhos de produção até o período de 2030. O ponto grande aí que a gente
tem que levar em consideração é a demanda por recursos, né? Segundo esse estudo que nós realizamos aí para o pessoal, os investimentos estariam na casa de 250 bilhões de reais para que a reforma de toda a pastagem nacional ocorresse aí, para a gente chegar a esse ganho de 60% de área aí para outras atividades ou até para a pecuária brasileira.